Começando mais um Donation Cast e hoje eu, Ivan Muniz, tenho um convidado mais do que especial aqui, que é um treinador de gigantes, meu mentor, meu amigo, só perde pra mim às vezes no jiu-jitsu, mas é um cara bacana demais também. Júnior Marabá tá aqui comigo hoje, vai contar um pouco da história de vida dele, vai contar um pouco da experiência dele. Ele é um cara que conhece muito de inteligência emocional, de psicanálise, de treinar as pessoas. Meu mentor, né? Então, se o cara já é o meu mentor, imagine o que ele tem para trazer para vocês. Então, o Donation Cast, que é um podcast onde a gente doa, e ele tá doando uma parte do tempo dele, que custa caro hoje, né? Para poder entregar para vocês uma mentalidade visionária, uma mentalidade para você melhorar na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. E ele vai contar um pouco quais foram os desafios, como ele se tornou esse cara de sucesso, esse empreendedor que só vem crescendo, um pouquinho de toda essa rotina para te ajudar. E você que está entrando agora no Donation Cash, já inscreva no canal, beleza? Já deixa os seus comentários aqui pra gente, deixa o seu curtir e vamos fazer parte dessa corrente do bem juntos. Compartilhe esse conteúdo. E hoje a nossa ONG parceira é a ONG Florescer, lá da mãe da Karina Bach, lá da Paraisópolis, em São Paulo. Tem um trabalho lindo com diversas famílias lá na comunidade da Paraisópolis, que tá aqui, ó, o QR Code da ONG e o link aí nos comentários para quem precisar fazer uma doação, para participar. É tão importante, né, Júnior, a gente poder ajudar, doar as pessoas. O que você me fala disso? Apresenta. Eu já fiz, acho que, uma boa apresentação, mas explica um pouco também de que você acha da doação. E quem que é o Júnior? Conta pra gente, de onde que o Júnior veio? Vamos lá, primeiro, estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado, meu irmão, viu? Tamo junto. E esse negócio de perder no jiu-jitsu, a gente vai ter que ver isso direito, porque É brincadeira. foi incorreta essa... É brincadeira que ele já tá chegando na faixa preta, eu tô na roxa ainda. É brincadeira. Semana que vem. Então, cara, obrigado pelo convite. Fico muito feliz em poder ajudar e ajudar pessoas a empreender, sim, né? Ou seja, olhar para dentro. Então, hoje eu diria que se eu puder te recomendar uma coisa, pega papel e caneta agora. Chama algumas pessoas que você gosta, porque a gente vai falar algumas coisas aqui que eu tenho certeza que se você colocar em prática vai fazer toda a diferença na sua vida. Então eu vim de corpo e alma, irmão. Eu vim para me entregar nesse momento. Vou falar um pouquinho sobre esse transbordo aí, que é doação, mas eu quero só recomendar você para prestar muita atenção em cada pontinho aqui, que eu vou fazer uma junção de algumas coisas que são profundas, importantes e que eu tenho certeza, eu falo com base, que se você colocar em prática, você vai ter resultado na sua vida. Então, é para isso que ele tá aqui. E, gente, questão de mentalizar, de cocriar, eu ainda não fiz um rola com ele. Por isso eu cocriei que eu vou ganhar, né? Ele que me ensinou isso, é cocriação. Não que ele seja melhor do que eu, viu? Faz sentido. Não que ele seja melhor do que eu. Muito bom. E como começou essa história toda? Quantos anos você já falou? Já vou começar a empreender, já quero ter uma mente diferenciada, uma mente de empreendedorismo, de negócio, essa linha espiritual que você tem que é muito bacana também. Como começou isso? Essa vontade? Veio dos seus pais? Veio de você mesmo? Quebrou, não quebrou? O que aconteceu? Fala aí. Maravilhoso. Bom, obrigado pela abertura, então, e por perguntar isso, porque é interessante, porque eu acho que muita gente vai se identificar com alguns pontos da minha vida, e inclusive talvez com um ponto atual, quem sabe. Mas o grande ponto aqui é, com 19 anos, cara, eu ainda morava na roça. Caraca. E trabalhava em tudo, fazia tudo na roça, cuidava de trator e tal, plantação. Só que eu queria... A grande frustração começou com 18 anos, que eu esperava tanto meus 18 anos para ficar maior de idade, para ganhar um carro. Meus irmãos tinham ganhado. Só que um fez bobagem, outro fez outra bobagem com o carro. E na minha vez, meu pai falou, não tem carro. Você vai trabalhar e no dia que você tiver dinheiro, você ganha. Foi a primeira frustração, assim. Quer dizer, a frustração, eu diria que eu me recordo. E eu falei, poxa, eu trabalhei tanto aqui e fiz 18 anos, nada. Caraca. Fiz 19 anos, nada. Então eu falei, não, eu já vi que nada muda se eu não mudar. E olha que engraçado ele comentando isso. Muita gente conhece a minha história também, né? Que eu comecei a empreender desde cedo e o meu sonho era ter o carro. E com 18 anos, meu pai falou, não tem condição de dar carro. Você vai correr atrás, né? Eu já era um empreendedor, né? Eu já gostava de correr atrás, de batalhar ali. Mas essa frustração de não poder ter carro e aquela hora que o homem já tá, né? Pô, já quero ter a namoradinha, tudo ali, e não ter o carro, é onde começa a virar a primeira chavinha, né? É isso. Isso você acha que acontece com muitos
Sim, e a frustração ela é muito importante para o processo de crescimento, né? Não existe o cérebro humano, não existe crescimento sem frustração, sem desafio, né? Dizem que mar calmo não forma marinheiro habilidoso e é uma realidade, né? Eu preciso, perfeito. às vezes eu reclamo do desafio, mas o desafio ele está me preparando e eu já faço você refletir com uma coisa bem interessante. Toda vez que teve um desafio na sua vida, lembre-se do que aconteceu depois do desafio. Curva de crescimento, sempre. Parece que o universo está te preparando para algo maior, né? Então, já foi esse primeiro momento, essa frustração, o carro que eu tão sonhava, por 15, 16 anos, 17 anos, eu botava na parede, eu comprava revista de carro e tal, com 18 eu não ganhei o carro. Então, eu esperei e falei, não, ele não me deu agora porque talvez não teve condições, mas com 19 ele vai ter. Fiz 19 anos, não veio o carro. Caraca. E aí foi um momento que eu falei, cara, se eu não mudar, nada muda. Né? E eu me lembro que, como eu morava na roça, o ônibus ele passava só até às 18 horas. E às vezes eu tinha que lavar o trator tal, antes de entregar. Não dava nem pra pegar o ônibus pra ir ver a namorada ou coisa parecida. E eu falei, cara, não faz sentido isso pra mim, né? E eu, 19 anos, indo pra 20 e nada. Eu falei, sabe de uma, eu vou sair, eu vou empreender, eu lembro que meu pai ficou quase um ano sem falar comigo. Acho que eu nunca falei isso na rede social. Eita. Porque ele não queria aceitar que eu saísse de casa. Ele falou, a vida é difícil e tal, né? Criou aquelas crenças ali. E eu me lembro que foi uma criação bem rígida. E ele falava assim pra mim, em alguns momentos, em alguns erros. Que nada, você é burro, você não vai conseguir, você é burro, você é burro. E eu acreditei naquilo. Então a autoimagem ela começou a ficar distorcida. Então eu sempre falei que eu queria ser psiquiatra, cuidar da mente humana e tal. E quando eu fui fazer vestibular, porque eu tinha parado de estudar, fiz o CPA, que é uma forma de supletivo, né? E ali eu fiz o CPA e fui fazer faculdade. E quando eu fui me inscrever, eu me lembro que eu fui para medicina para fazer psiquiatria. Só que quando eu vi que era muito concorrido, e automaticamente eu pensei, pô, eu sou burro, então eu não vou conseguir, né? Então eu fui para administração de empresa, sabe? Que era menos concorrido, não que seja mais fácil, nada contra, né? Inclusive sou formado em administração de empresa, mas o grande ponto é que eu fui pro menos concorrido. Olha a autoimagem, o que faz. Até as suas escolhas são interferidas com a sua autoimagem distorcida. Sim. Né? Que muitas vezes, sem maldade, alguém fez isso com você lá atrás. Sim. Então eu comecei aí já foi um. E o outro ponto que eu errei foi: eu achei que ter sucesso na vida estava relacionado a ter dinheiro. Então eu comecei a trabalhar muito pelo dinheiro, né? Eu trabalhava para ter. Quando eu pensei assim, quanto mais eu tiver, mais eu vou ser aceito na sociedade, mais eu vou ser bem-sucedido financeiramente, e aquilo vai me trazer felicidade. E assim, você falou em roça, né? Você veio da onde? Onde que veio essa história toda da roça aí? Me conta aí. Me empolguei para falar do empreendedorismo e passei direto. Eu sou de Porto Seguro, no sul da Bahia. Sul da Bahia. Tá? Então, assim, a fazenda ficava ali perto de Guaratinga, uma cidadezinha que tem em Eunápolis, Guaratinga, que é do lado de Porto Seguro. É uma hora. Quantos mil habitantes? Olha, Eunápolis hoje 150 mil, mais ou menos. Porto Seguro tem em torno de 200 mil habitantes. Seu pai criava o quê na roça? Meu pai criava gado de corte. A gente sempre criou gado de corte. E seu pai, como é que era a condição financeira dele? Olha, meu pai sempre teve uma condição. Meu pai sempre foi um empreendedor. Meu pai era um cara engraxate de sapato, barraqueiro de feira, né? Que conseguiu ter lojas de tecidos e confecções. Depois ele foi para agropecuária. Então ele sempre teve uma condição financeira relativamente boa. Tá? Era quantos irmãos? São 7 irmãos. São 7. Eu sou o caçula de 7. Aí não tem dinheiro que aguenta. Eu hoje tenho 80 anos, meu pai, uma fera, um cara assim, brabo. Só que nunca foi muito de ajudar os filhos no sentido de incentivar ou ajudar financeiramente, não. E esse é um ponto muito importante que eu vou falar mais pra frente um pouquinho e que eu acho que é muito bacana, porque ele eu diria que a ferro e fogo ele construiu homens, sabe? A minha família, meus irmãos são pessoas com toda uma palavra, sabe? Com honra. Você vê o horário que a gente combinou aqui e eu consigo sempre cumprir os meus horários. Então, assim, a palavra, honra, a gente tem muito isso. Perfeito. Então, não deu muita moleza não na criação. Na hora você fica meio, poxa, por quê? Mas hoje eu percebo o quão bom foi, o quão benéfico foi pra mim ter passado por isso. E 7 irmãos, homens, mulheres, quantos? 3 homens e 3 mulheres. 3 mulheres. 3 homens e 3 mulheres. E são 4 homens, então. São 4 homens e 3 mulheres. Então, é assim, uma família grande. Eu, o caçula, meu irmão mais velho tem 60 anos. Então, Você assim, é o caçula? diferença. Eu sou o caçula. Caraca. Meu irmão mais velho tem 60. Então, a diferença é bem grande, né? Dos irmãos pra mim. Eu fui o rapa de tacho, como ele diz. Mas o grande ponto é que... Então, eu saí e fui estudar também, né? Fui buscar conhecimento e tudo mais. Fiz administração. Fiz administração e eu comecei a empreender, né? Então, só que não só empreender no meu CNPJ, como no CNPJ de outros.
Então, porque as pessoas elas se enganam com o empreendedorismo. Eu acho que empreender é você abrir seu CNPJ e começar algo novo. Não, empreender é inovar, né? Então, você pode inovar no seu CNPJ ou no CNPJ de alguém. Né? Melhor ainda, né? Melhor ainda. Às vezes tem uma estrutura ali por trás que vai te ajudar até a acelerar o processo. Então, eu procurei uma pessoa da cidade que era referência para mim e eu fui procurar emprego ali com ele e tal. E comecei a inovar, só que ao mesmo tempo eu não aguentava ver um terreninho na cidade que eu alugava, fazia estacionamento, aí posto lavar carro, e aí eu montei lan house na época, né? E cara, aí foi um sucesso, montei outra lan house, porque aquela fez bem sucesso, fan house, era toda preta, era bem diferente assim no centro. E aí eu botei outra, e daqui a pouco eu montei uma lojinha de celular chamada Texel, e aquilo começou então a ganhar um dinheirinho aqui, outro ali, consegui comprar meu primeiro carro. Mas o primeiro dinheiro, assim, pra você conseguir ter essa... Foi o quê? Foi já na lan house, na ideia da lan house, ou você começou a trabalhar com esse cara e esse cara te ajudou? Como é que foi isso? Não, o cara não me ajudou, não. Pelo contrário, ele passou... Um sócio dele me demitiu, percebeu que eu era... Ele falou que esse cara tá querendo fazer por conta própria, ele tá querendo a empresa que tá... Depois eles tiveram um problema lá na frente, mas eu entendi que o cara meio quis me tirar do jogo e sabia que eu tinha uma ligação muito boa com essa pessoa. Não foi uma frustração também pra mim, né? Mas essas frustrações, elas construíram um cara forte, que aguenta porrada, eu diria. Então, aquilo fez com que eu começasse a me doutrinar mais as minhas empresas. E comecei, então, a fazer essas empresas rodarem. Eu lembro que a empresa que mais me deu lucro, que me fez comprar a primeira moto, por exemplo, uma CBR 600 RR, foi uma empresa que era um posto de lavar carro e estacionamento. Legal. Onde eu coloquei carros ali também mensal e tal. E ali me deu um primeiro dinheiro legal, assim. E aí, depois eu montei um laboratório. E esse primeiro pontapé foi com a ajuda do seu pai ou veio de um emprego que você já trabalhava? Não, sempre sem a ajuda de meu pai. Tem um áudio ajuda. que eu guardo dele aqui que é maravilhoso, que ele fala, poxa, ninguém te ajudou e você foi lá e fez, né? Então, assim, assim como eu, ele ainda fala assim. Então, para ele é até um orgulho isso, é muito bacana, porque foi na raça mesmo. Eu diria que juntando ali e o grande... Trabalhando para um e depois fazendo um bicozinho e tal, a lan house começou a bombar e a outra começou a dar um lucro maior e aí eu fui, em vez de pegar o dinheiro para gastar e se divertir, eu investi em outra coisa e a coisa começou a caminhar ali. E você acha, até para quem tá ouvindo a gente aqui, que muita gente às vezes, né, tá no CLT, você falou, essa vontade de fazer dar certo, independente se a empresa for sua ou não, quando você se posiciona na vontade de querer fazer acontecer, faz acontecer. E o que você fala para as pessoas o dia de hoje, dia a dia de hoje? Tá mais fácil ou antes era mais fácil? Olha, eu vou falar o que meu pai sempre me falou, tá? Cada tempo, né? Meu pai é de 1942, então assim, ele começou a empreender lá como sapateiro, depois como barraqueiro de feira, e aí ele montou a primeira loja dele, passou 2 anos sem comer carne, até montar a primeira loja, que foi um desafio, e aí montou a primeira loja. E me lembro que foi roubada essa loja, me lembro assim, porque ele me contou, obviamente. E aí foi roubada essa loja e ele continuou, persistiu. Depois de 10 anos ele tinha 22 lojas. Então, assim, e ele falou, olha, a informação na época era precária. Eu tinha que vir para São Paulo fazer compras, né? Passava 4 dias numa Kombi e chegava aqui que você descobriu o que estava em alta e levava meio que arriscando. Na hora de comprar gado, a mesma coisa, de uma região para outra, sem a informação. Hoje a gente tem essa informação, só que tem mais gente que consome essa informação. Mas eu vou replicar aqui o que ele sempre me falou. As dificuldades, elas existem, né? Mas as facilidades também. E para onde você olha é que vai fazer diferença. Né? Se você vai olhar para as dificuldades ou para as facilidades que existem. Tá? Então, voltando aqui, trazendo essa linha cronológica, eu me perdi. Por que eu me perdi? Porque eu vi isso outro dia, até num podcast, que foi bem interessante. O cara falou o seguinte, que o maior problema que você pode enfrentar é o seu projeto dar certo. Porque você normalmente se acomoda, né? Então, e ali você deu certo e aí pronto, você meio que desacomoda e deixa de viver aquilo que Deus te colocou aqui para viver. Porque você se acomodou, ali você já tá com um carro legal, uma casa legal, um relacionamento, filho, aí você meio que ok. E aí, cara, então eu vou falar um pouquinho sobre isso num viés mais espiritual. Mas eu meio que me acomodei um pouco no sentido de... Eu fiz ciência da computação, que eu era apaixonado por computador, montei um laboratório de informática e depois montei uma loja de informática. Essa loja bombou muito, tem até hoje, tem 14 anos de empresa. Caraca, que legal. Tá? É a maior loja lá do extremo sul da Bahia. Então, essa loja bombou super e aquilo, cara, me trouxe um outro olhar para as coisas. Aí eu montei... pode falar o nome da loja? Claro, lógico. Digimix. Vai ser um patrocinador nosso aqui, né? Lógico. Tá? Né? Então, Valmizão, meu sócio aí, já prepara aí. Valmizão, na verdade, o patrocínio... o legal disso é que tudo voltado para a ONG. Para essa ONG, nosso parceiro, o QR Code está aí. E tem no descritivo também.
tudo, inclusive eu sou patrocinador do Donation Cash, todo esse investimento aqui eu faço junto com a nossa equipe de marketing, junto com os nossos parceiros que doam, porque doar, cara, é realmente a gente poder fazer uma corrente do bem. E você que está assistindo, está gostando do conteúdo, aproveita e compartilha com alguma pessoa que precisa ouvir isso. Que através do sucesso da história do Júnior, história de sucesso, a gente vai aprender muito aqui e você pode, virar a chavinha com vários insights que ele vai trazer para você. Continua, desculpa. Muito bom, não, muito bom, maravilhoso. Então, a empresa deu certo e eu me lembro que eu estava assistindo Pequenas Empresas, Grandes Negócios, assistindo ali, vi um negócio de papel e tal. Eu falei, poxa, não tem no extremo sul da Bahia. Eu vou ser ousado, eu vou colocar aqui. Então, eu peguei a Papel Mix, né? E ali eu botei essa primeira empresa ali de papel, beneficiamento de papel. E foi bem interessante porque primeiro ano bombou, segundo ano bombou, foi incrível. Me levou ao próximo nível, então eu posso dizer que eu ganhei meu primeiro R$ 1 milhão aos 24 anos de idade. Que legal. Né? Então, porque Você tá com quantos anos agora? Hoje, 37. 37. Mas tem muita água pela ponte, debaixo da ponte. Vocês vão saber tem. agora, 13 né? anos Tanto de aí. coisa aí que aconteceu nesse meio tempo. Mas é assim, pô. Então, assim, primeiro R$ 1 milhão, 24 anos, e aí eu meio que me perdi um pouco, como eu falei. Aí carro, você vai carro conversível, aí você quer aquela coisa mais aquática também, aí você vai, assim, se vai desce um pouco com o Carnaval de Eu Salvador. chamo isso de imaturidade empresarial. Isso. Mas a gente tem que passar por isso, né? Tem que passar por isso, ou pode aprender num podcast, né? Pra não ter que passar. Pra não ter que passar, Pra não você ter que é que mais passar. jovem um pouco, ou que você que tá fazendo isso agora em tempo real, você consegue ver isso. Porque já anota aí, tem duas formas do cérebro humano mudar, só existe duas, tá? Primeira forma do cérebro humano mudar é forte impacto emocional, experiência de quase morte. É quando você perde alguém querido, é quando você quebra, é quando alguma coisa vem, aquela porrada acontece, aí você acorda pra vida e fala, poxa, eu tava fazendo tudo errado. Essa é a forma que, infelizmente, a maioria das pessoas mudam, mas não precisa ser assim, porque tem uma outra forma de mudar, que é comportamento consciente. Através de um comportamento consciente, ou seja, um olhar consciente para as coisas. É quando eu começo a fazer mudanças de comportamento de maneira consciente. Eu começo a olhar, perceber, consciência trazer do inconsciente e colocar aqui. Para que eu possa olhar e perceber, poxa, eu estou fazendo isso errado. Então, uma mudança consciente, né, um olhar consciente para a sua vida faz com que você se prive, muitas vezes, de um forte impacto emocional, que é uma experiência ruim dessa. E aí eu falo da minha experiência fortíssima, que foi, né, ali tinha tudo e tudo mais, quando na crise de 2015... as empresas começaram a vender menos, bem menos, e eu não tinha caixa, né? Eu tinha carro bonito, né? Tinha moto bonita, mas não tinha caixa. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a vender tudo pela metade do preço para conseguir suprir as lojas. O preço é custo fixo, as lojas. Fixo, tudo. as lojas e tudo, porque você não quer baixar o padrão. Só que ali foi o início da queda, porque começou a cair tudo, aí o primeiro cartão de crédito já travou, eu não consegui pagar, e aí paga mínimo de cartão, aquela correria, no meio disso tudo. Eu descobri uma traição no meu casamento e aí ali acabou. Caraca. E aí eu vendi uma casa e não recebi. Eu me lembro que um dia morava eu... Foi atropelado. Não, morava eu... falando de atropelamento, morava eu e meu cachorro, um Jack Russell, e o Oliver, e ele morreu atropelado, cara. Caraca. Ele morreu atropelado. Então, naquele dia eu falei, chega, não dá mais, sabe? Eu cheguei num buraco emocional, financeiro, espiritual, porque eu falei, tá tudo dando errado, eu tô atraindo isso que... Como pode? Aquilo fez com que eu, então, lá no fundo do poço, eu começasse a buscar entender o que estava acontecendo na minha vida. Eu falei, não é possível que Deus me colocou aqui para passar isso. Então eu comecei a buscar na Bíblia, eu comecei a estudar o Alcorão, o budismo, o hinduísmo, sabe? Indo em todas as vertentes espirituais. Eu comecei a estudar bioenergética, que é a fonte da constelação familiar sistêmica. Eu comecei a estudar astrologia, eu comecei a juntar peças, eu comecei a estudar neurociência, PNL, física quântica. Eu falei, eu preciso de uma resposta, por que está acontecendo isso na minha vida? Sabe? Como é que um cara que sempre todo mundo falou, nossa, esse cara vai brilhar, olha energia e tal, de repente perde tudo. Então eu saí do melhor bairro de uma cidade, numa casa de 1 milhão e pouco, no interior, que é, né, um bom número, em 2015, e fui para o Rio de Janeiro recomeçar a minha vida, porque eu queria mudar mesmo, e eu mudei tudo. Então eu fui para o Rio de Janeiro, porque eu faço kitesurf e tal. Eu falei, vou para um lugar mais praia, onde eu posso correr ali e tal. Chegou no Rio, o dinheiro acabou de acabar, e eu fui morar na favela. Então, vocês vão ver lá no meu Instagram fotos lá nas comunidades do Rio de Janeiro, onde eu tive que recomeçar. Só que eu pensei o seguinte, eu falei,
eu não quero mais só o dinheiro como era antes. Trabalhar pelo dinheiro, trabalhar para ter o dinheiro, vender a minha hora por dinheiro. Não é isso mais que eu quero. Eu falei, agora eu quero trabalhar com propósito. Eu quero Perfeito. algo a mais. Eu percebi isso, né? Esse sentido para a vida atrás de tudo isso. Então, eu ali falei, poxa, agora é o momento de descobrir o que é para mim nessa vida, tá? Então, propósito, essa coisa Legal, de legal. identidade, propósito, que é a minha especialização hoje, é o que eu faço hoje com as pessoas. Então, eu fui começar a mergulhar internamente, a perceber isso, a entender os movimentos do universo. Eu comecei a aumentar minha sensibilidade do todo, mas enfim. É uma coisa que eu sempre bato aqui. Às vezes a pessoa... Às vezes tá passando por esse momento agora, que ele citou aqui. Você tá num momento de dificuldade, tá num momento que você fala, pô, eu tô no fundo do poço, não sei aonde eu quero chegar. Ou não, ou que ele explicou também. Ou você tá num momento de, sabe, de achar que você é o dono do mundo. Você tem que nivelar e entender que dá pra você melhorar, dá pra você enxergar um novo propósito. Se tiver no fundo do poço, dá uns 2, 3, 4, 10, 20 passos pra trás, mas com propósito, analisando as coisas, buscando novos conhecimentos, buscando fazer as coisas de forma mais correta. Passo a passo, a sua vida muda. Não adianta ficar no vitimismo, né? E se você tá com uma vida razoavelmente boa, analisa isso também. É importante analisar, porque eu vejo muita gente que tá achando que tá super bem e às vezes começa a ter gastos descontrolados e já perde tudo isso, né? Porque a gente tem que estar preparado para os momentos. Imagina, o gráfico da vida, ele não é um gráfico só crescente. Tem os momentos de desafio. Faz parte, isso é bíblico, né? Os tempos de vacas magras. Então, eu tenho que me preparar para esses momentos também, tá? Então, não adianta eu tá sem essa preparação, porque na hora que vier um momento de tempestade, aquilo vai desmoronar. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha de onde tirar. Não tinha dinheiro aplicado, por exemplo. Sabe? Tinha carro caro, tinha moto, tinha tudo, mas não tinha dinheiro aplicado. E eu não tinha de onde tirar. Eu tive que vender os bens e aí na hora que você vai vender correndo, a pessoa Você perde tudo, tudo, lógico, você perde perde. muita E aí, só que aí vem uma parte emocional que abala um pouco. Então você começa a fazer umas bobagens às vezes, como eu vendi uma casa e não assina o contrato direito, faz daqui a pouco o cara foi embora e não pagou, vendeu para outro e no final deu um rolo e foi perdido. Então, o grande ponto aqui é a gente começar a olhar, a perceber isso. Então foi o que eu fiz. Eu dei esse mergulho interno. Eu falei, agora eu quero... mas não é mais dinheiro, sabe? Agora é propósito. Agora eu quero fazer alguma coisa. Eu quero olhar para trás um dia, quando eu tiver 80 anos, e falar, valeu a pena. Eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Aí vinha a pergunta, como? E eu me respondia, eu não faço ideia. Né? E eu sei que talvez você esteja pensando isso. Cara, é isso que eu quero, mas eu não faço ideia. Pronto, talvez você não faça ideia, mas você vai entender como que eu fiz e como que tem funcionado para os meus mentorados também. Eu olhei para dentro e fui percebendo os feedbacks que Deus sempre deu na minha vida, sabe? Que as pessoas sempre falaram de mim, que você faz isso bem, isso é legal. Então eu comecei a juntar algumas pecinhas, finalmente. Só que eu precisava comer, né? Porque agora eu estava na favela, voltamos aqui cronologicamente, eu estava na favela, né? Morando de favor. Olha só que interessante, né? Como Deus é maravilhoso. Eu estava ali naquele momento no Rio de Janeiro, o aluguel já não tinha mais dinheiro para pagar aluguel. E eu me lembro que eu falei, cara, eu vou baixar o Tinder aqui porque eu preciso conversar com pessoas. E era mesmo, eu falei, cara, é pra conversar porque eu vou pirar de tanto estudar. E eu baixei e conheci uma pessoa e a gente foi tomar uma cervejinha. E aí eu contei um pouco pra ela da minha vida, de onde eu tinha chegado, do que tinha acontecido. E ela falou, cara, você tá passando uma situação difícil, né? Ela falou, vamos fazer o seguinte... Minha mãe morreu e deixou um apartamentozinho pra mim no Vidigal. Só que eu não tenho coragem de ir lá. Se você quiser, fica à vontade. Tem faltando uma janela aqui, um negócio ali, mas vai lá. Eu fui, cara. Eu já fui pra ficar. Eu já fui levando na moto já a mochilinha, as coisas, e eu fui. E ali eu ajeitei um pouquinho aquele apartamento e fiquei lá por 2 anos e meio, né? Então, quando eu cheguei lá naquele apartamento, e eu estudando muito e tudo mais, ali eu tava começando a perceber os sinais, perceber os movimentos do universo na minha vida. Só que o universo, ele quer que você se mova. Lembra quando Josué atravessou o deserto? Ele chegou na Terra Prometida e falou com Deus assim, a Terra Prometida tá cheia de gente. E Deus falou pra ele assim, essa é a terra que eu vos prometi. Vai e conquiste, com coragem e bom ânimo. E lembre-se, eu estarei contigo. Então, assim, você precisa fazer movimento para que as coisas aconteçam. Então, eu falei, cara, eu preciso empreender. Eu falei, porque pirâmide de Maslow. Eu preciso empreender para comer. Eu falei, eu preciso comer. Então, eu posso agora ou arrumar um emprego ou empreender. Eu falei, eu sou empreendedor, eu vou empreender. E o que é empreender? É resolver um problema.
E eu falei, qual problema eu tenho aqui na comunidade para resolver? Né? E eu falei, poxa, existem alguns problemas na comunidade. Eu falei, eu preciso pegar um desses problemas e resolver. Eu percebi que a galera não recebia carta e correspondência. Eu percebi que não comprava na internet e não chegava, porque é área de risco. Então eu falei, opa, peraí, aqui. E eu vi que tinha uns meninos na Rocinha que faziam um pouco isso. Né? E eu fui lá e falei com eles, falei, cara, não tenho dinheiro, mas tenho coragem, tenho, sabe, fiz a administração de empresa, tenho inteligência, né? Não sou burro, como foi falado lá na minha adolescência. E foi interessante porque eles falaram, poxa, pega aí, então replica, pode replicar. Ou aqui, eu fui lá, fiz alguns ajustes com ele, tem uma imagem, né, que eu vou até pedir depois, qualquer coisa a produção coloca. Vamos colocar assim. Que é eu ali na entrada da Rocinha fazendo um mutirão. Ele já mostrou pra mim essa imagem forte, hein? Eu entrada na Rocinha fazendo meio que, mandei fazer um... Não tinha barba ainda, né? Não tinha barba. Não tinha barba. E aí mandei fazer ali um standzinho e ali cadastrando pessoas. E ali eu vi que era um negócio legal, que ia ajudar pessoas, porque leva dignidade pro morador da comunidade. E eu, então, expandi e coloquei em 16 favelas no Rio de Janeiro isso, na cara e na coragem. A entrega de produtos que às vezes não chegava. O correio não chegava lá. O correio não chega, é área de risco. Então eu ia no correio, por que você não entrega? Ah, porque é área de risco. Eu falei, poxa, se eu botar uma loja na entrada da favela, você me entrega? Ela falou assim, entrego. Eu falei, opa, então ótimo. Já fiz a parceria com o correio aqui de vários lugares. E era uma empresa de logística para qualquer tipo de produto. Para qualquer tipo. Se a pessoa comprasse uma geladeira, chegava lá, a geladeira eu não entregava, né? Ele tinha que vir buscar na loja. Mas se for qualquer caixa, qualquer liquidificador, uma coisa assim, chegava. E todo mundo quer comprar na internet hoje. Todo mundo compra na internet. Sim. Existe essa empresa ainda? Existe. Hoje é um IPO, né? Hoje a empresa foi comprada por uma empresa multinacional, né? E todos os projetos... Antes de eu sair, né? Então eu vou chegar nesse ponto aí. Antes de eu sair, eu meio que transformei numa associação. E depois eu só recebi a notícia que veio uma multinacional e comprou, enfim, então tocando lá. Por que eu transformei? Porque eu fiz isso para comer, pro básico, né? Não era a parada da minha vida. Eu resolvi, ajudei, né? Mas eu falei, não, eu quero ajudar pessoas de uma forma direta, eu quero... E ali, quando eu comecei a fazer isso, eu vi que eu tinha entrada nas comunidades do Rio. Eu falei, peraí, eu tenho entrada aqui, eu consigo entrar. Então, o que eu fiz? Eu peguei e comecei a pegar... lia o Milagre da Manhã. Aí eu ia lá no sábado e fazia um treinamento gratuito como hobby para ajudar as pessoas. Meu coração... Eu digo sempre que propósito, falando de propósito, tá? A vida é como aquele tá quente, tá frio. Aquela brincadeira, sabe? Que você tapa o olho e as pessoas vão dizendo tá quente, tá frio. Então quando tá quente é quando tá perto. Quando tá frio é que tá longe do propósito. E a vida é isso, eu preciso experimentar. Perfeito. Tá quente. Então, o que aconteceu? Eu comecei a fazer esses primeiros bate-papos ali e tava quente, o coração acelerava. A gente tem um sensor aqui no peito, que ele apita, sabe? E esse sensor, ele começou a apitar mais forte. Só que eu tinha um problema. Eu tinha um desafio no meio do caminho. Qual era o desafio? Eu não conseguia falar para mais de 3 pessoas. Que dava tremedeira, a boca secava. Então, 4 pessoas, então, não saía nada. Medo de falar em público. Ficava até gago. Tá? Porque, na verdade, o nosso medo não é de falar em público. O medo é de falhar em público. Porque você falhou lá atrás e você foi castigado por isso. Você foi, né, riram de você. Então, aquilo meio que travou, te bloqueou. Então, eu descobri depois que não era medo de falar em público, era de falhar. Só que eu entendi que a falha faz parte do processo. Quando você começa a andar, você tropeça, você cai. Né? Então, eu falei, não, faz parte. E se eu falhar ali, eu vou falhar, eu vou corrigir no ar mesmo, na hora. Eu estava até comentando com o pessoal da equipe agora que o ao vivo eu vou e tal. Por quê? Porque eu fui treinando o meu cérebro para isso. Tá? Então, assim, porque falou errado, eu vou falar aqui. E a gente vai nem cortar, vai deixar no ar, porque é assim, faz parte. É assim, tá? É verdade. Então, o grande ponto foi, eu percebi que aí tinha uma parada diferente. Era essa coisa de levar esse conhecimento. Aí um dia o prefeito Crivella visitou o meu projeto, em Jacaré, em Manguinhos, e aí o prefeito me parabenizou pelo projeto de desenvolvimento pessoal. E não pelo de carta e correspondência. Ele falou, parabéns, você está mudando a vida das pessoas. Eu ouvi falar muito bem de você aqui na comunidade. Eu falei, caramba, mas né, carta e correspondência, eu tava com a camisa ainda da carta, mas ele me parabenizou por aquilo, e eu entendi que foi um sinal aquilo ali. Eu estava já sensível, nessa sensibilidade. Então eu falei, cara, é isso. É isso que faz meu coração bater mais forte. E um ponto importante, vocês conseguiram pegar isso, esse gancho, que é o seguinte, gente, você falhou, não tenha medo. Não tenha medo de... Vou falhar de novo, vou tentar de novo, tentar. É só assim que você vai conseguir. E ter uma mentalidade positiva. Às vezes você falha, fica naquela vitimização que não vai te levar a nada. Você tem 2 formas de pensar. Pô, eu posso continuar pensando que eu sou um fracassado ou não. Eu vou fazer dar certo. E uma coisa que eu acho que é legal também, perder a vergonha. Às vezes, pô, falhei, pede ajuda.
Conversa, busca mentores, busca conhecimento. Hoje, com as plataformas, com as redes sociais, é muito fácil de você buscar, se conectar com pessoas assim, ó. Eu tenho certeza que ele entrega muito conteúdo bacana no Instagram também. No meu Instagram entrega muito conteúdo bacana também. Gente, dá pra mudar a chavinha, só depende de você. Lá, todo dia, fazer um pouquinho. Não é isso? É isso aí. E vai dar errado até dar certo. Então vai dar errado, vai dar errado. Até dar certo. Então Perfeito. esse é o ponto, né? E ali, cara, eu percebi esse sinal e aí eu recebi uma ligação da LBV, me chama Legião da Boa Vontade, me chamando na rádio da LBV. Aí depois eu fui pra TV LBV e ali eu comecei a ministrar treinamento dentro da gigante LBV, lá no Rio de Janeiro. E aquilo mexeu comigo, eu saí, eu falei, gente, e aí eu recebi uma ligação de que uma empresa que me ouviu na rádio, é uma empresa mexicana, e me chamando lá na zona oeste do Rio de Janeiro para dar uma palestra. Você dá palestra? Eu falei, dou. E aí ela falou, você tem agenda para quarta-feira? Você tem agenda para quarta-feira? Eu falei, poxa, quarta-feira, só um minuto. Eu ainda botei água? Boa. E aí, você tem agenda para quarta-feira? Eu olhei ainda, falei, tenho. Então, finalmente, dei minha primeira palestra para essa empresa mexicana. Legal. E, cara, foi incrível, porque eu morava no Vidigal ainda, e eu desci desse prédio, peguei minha moto na chuva, e eu fui na chuva até o Vidigal, era assim uns 40 minutos, 1 hora, era a hora do rush, assim, mas eu fui chorando, eu chorava, porque eu tinha ganhado um dinheiro fazendo uma coisa que eu faria de graça. Então esse é um grande feedback, é quando você faz algo que você faria de graça, estaria muito feliz. E ali eu falei, cara, eu zerei o game agora, eu encontrei o propósito da minha vida, eu entendi o que eu quero fazer, é isso, eu quero esse impacto. As pessoas vinham e falavam, nossa, você me fez voltar, você me fez perceber, você me fez olhar. Legal. Né? Então eu via muito isso nas comunidades já, as pessoas me procuravam e falavam assim, nossa, tô beijando meu marido de língua, melhorou meu casamento, e aquele meu jeito de trazer. E sem perder a essência, sabe? Então quando você modela alguém, que é importante, a gente vai falar sobre isso, mas modelar não é imitar, né? Modelar é você trazer a sua essência para aquilo. Perfeito. Então eu comecei a colocar a minha essência nisso e, cara, foi incrível. Eu comecei a dar treinamentos para grandes empresas. E hoje eu atendo famosos, pessoas conhecidas, jogadores de futebol, gigantes do aí, empreendedorismo, né? Então, assim, começando agora o processo. E esse é um processo legal, né? Porque às vezes a gente vê muita gente que tá indo bem nos negócios, tudo, mas fala assim, mas eu sou melhor que aquele cara. Por exemplo, assim, gente, já montei mais de 20 empresas. Mas mesmo assim, eu busco mentores, eu busco pessoas que têm um posicionamento legal numa área que eu quero aprender um pouco mais. Como ele, como o Júnior. O Júnior é um cara visionário demais, que se eu fosse analisar, tem gente que fala assim, mas o cara tem... Igual brincaram comigo, eu fui falar até de você, eu falei, o cara é gente boa, o cara é do bem, tô fazendo um trabalho bacana com ele, tal. Pô, mas e você tem muito mais seguidores que ele? Eu falei, gente, que besteira, não é isso que importa. Todo mundo tem o que ensinar. Todo mundo pode contribuir com você. E eu vejo muita gente que não consegue aprender porque fica naquele auto-julgamento. Fica julgando o outro, ou pelo número de seguidor, ou porque você é conhecido, ou se é famoso, ou se não é, e isso não acrescenta em nada. Até porque a conversão, né? Eu tenho mentorados que têm milhões de seguidores, né? E saem de lá do consultório e falam, cara, como é que você, com um Instagram tão menor do que o meu, consegue converter mais do que o meu, né? Porque é isso, é entrega, ajustado com quem tá ali, né? Mas o que eu falo é exatamente esse julgamento, né? As pessoas ficam nesse julgamento, essa coisa que não eleva a nada, cara. Né? E se você quer ter resultado, se você quer melhorar a sua vida, você tem que contribuir ao todo, contribuir para a sociedade, contribuir fazendo a sua doação aqui no Donation Cash, acreditar, ouvir mais as pessoas, dar um pouco mais de atenção. Sim. Falta um pouco disso, né? Com certeza. Nietzsche dizia uma coisa que eu gosto muito, que ele dizia o seguinte, demore o tempo que for para descobrir qual é a sua praia. E quando descobrir, não recue perante a nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. As pessoas vão dizer que você não é bom o suficiente, vão dizer que aquilo não dá certo, vão dizer que vai ganhar dinheiro com isso que nada. Eu lembro que no início falava assim, é coach, não sei o quê, e lá. E eu me lembro que eu saí do interior, né, e vim para São Paulo, depois fui do Rio de Janeiro, eu voltei lá para ver a família, saí um dia e voltei para São Paulo, né? E todo o dinheiro que eu ganhava, no Rio eu já estava ganhando dinheirinho, mas estava investindo tudo em conhecimento, tudo em mentoria, tudo em imersão, em mastermind. E aí eu vim para São Paulo, comecei a atender algumas pessoas famosas, Frank Aguiar e tal, empresário do Marrone, então algumas pessoas assim. E foi bem interessante porque quando eu voltei pro aniversário de meu pai de 80 anos, eu fui com um carro blindado
de R$500 mil. Então, Você aquele contou essa carinha história. que Essa é linda. saiu de lá, né, sem nada, com a mão na frente e outra atrás, voltou. As pessoas não entenderam nada. Pô, aquele cara que eu critiquei, falei, é coach, é não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, e ele tá morando super bem, no 30º tanto andar, mora, né, tem um consultório do lado. O engarrafamento de São Paulo, mas o meu consultório é do lado do meu. Então, assim, você pode planejar a sua vida do jeito que fizer sentido pra você. Né? Eu não pego o trânsito só quando eu saio. Ou seja, tá ali. Então, você pode planejar isso, co-criar isso. Então, o grande ponto é acreditar, cara. Acreditar e não ouvir as pessoas que vão sempre Os julgadores, pessoas que só vão trazer... Só, cara, só. Que então, é a visão assim, delas, né? E aí você fala assim, tá, mas como que fez a diferença? Como que você conseguiu, né, fazer isso? Que tipo de palestra é essa? Que tipo de treinamento é esse? Essa é uma pergunta que muita gente vai estar se fazendo. Eu desenvolvi um método que funcionou pra mim, eu apliquei na minha vida, funcionou e eu comecei a aplicar na vida de pessoas, né? Então esse método ele é baseado em 3 pilares de um triângulo, né? Ou seja, de uma pirâmide. Baseado no se encontrar, se valorizar e prosperar. Então eu começo trabalhando o olhar pra dentro, o perceber, que é um momento espiritual, eu perceber o que faz sentido pra mim nessa vida. Perfeito. Né? Entendendo que a direção ela é mais importante do que a velocidade. Então, o que é pra mim? Né? Essa percepção do eu, do que faz sentido, a direção certa. E aí eu trabalho o se valorizar, que é aceitação, amor próprio, autoestima, gestão das emoções, inteligência emocional, pra você saber. Porque se o fator externo tá atrapalhando você, você tem um problema. Né? Porque os fatores externos eles vão ser turbulentos, vão mudar, as coisas vão acontecer. Não vão acontecer só do jeito que você quer. Né? E eu tenho que saber lidar com esses desafios externos. Então, trabalhando inteligência emocional, essa blindagem emocional. E aí o topo da pirâmide é performance, é onde a gente vai falar de prosperidade, ou seja, produtividade, foco, disciplina, gestão de tempo. Então ali a gente vai começar a trabalhar ferramentas de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. E, cara, tem feito a diferença na vida das pessoas. Na minha já, né? Na minha, em pouco tempo que a gente tá junto. Interno, começar a perceber até a coisa da espiritualidade. E quando eu trago, por exemplo, a física quântica, que chama de lei da atração, a Bíblia chama de poder da palavra, né? E a neurociência chama de autossugestão, né? Na hipnoterapia também. Então, o que acontece? Só muda a palavra, porque no final das contas ele está falando a mesma coisa. Eu comecei a perceber que as coisas elas estão falando a mesma coisa. É a fé. Exatamente, que é essa coisa de e fazer movimentos. Então parar, por isso você falou de tentar, aí eu vou aqui, ó, em tempo real aqui. Tenta pegar essa caneta para mim, vai, a caneca. Tenta pegar. Pronto, aí não, aí você pegou, tenta pegar ela, tenta pegar, vai. Tenta pegar. Vai, vamos lá, tenta pegar. Vamos lá, vamos lá. Sabe o que aconteceu aqui? O cérebro ele não entende o que é tentar. Então, quando eu falo, eu vou tentar fazer aquilo, eu vou tentar que aquilo dê certo, o cérebro não sabe o que é isso. Então, você nem atrai, você nem cocria. Quando eu falo, eu vou tentar fazer dar certo. Não, tentar não existe. Então, eu vou ver, amanhã eu vejo, depois, entende? Não vai acontecer. Então, você não vai tentar, você vai fazer o que tem que ser feito. Entende? Então, já começa a mudar a semântica das palavras, como criar riqueza, né? Como, eu começo a mudar essa semântica e isso começa a mudar quanticamente e emocionalmente também, né? Então eu vou fazer. Eu vou tentar. Agora a pessoa fala assim, não, vamos ver depois a gente tomar um café, vamos ver. Vamos ver amanhã, um outro dia. Nunca, cara. É tipo um jeito de você se auto-sabotar. Então eu começo mudando, inclusive, as palavras, né? Eu não vou tentar, eu vou fazer. Eu vou fazer até dar certo. Eu vou persistir, né? Que insistir é dar murro em ponta de faca, é fazer do mesmo jeito. Persistir é eu tentar de maneiras diferentes, ou seja, eu buscar fazer de maneiras diferentes, não mais tentar. Eu busco fazer de maneiras diferentes até a coisa acontecer, até dar certo. Esse é o grande ponto, eu diria. Então, mudando essa semântica, né? E aproveitando o espaço, né? Que você vai, se quiser perguntar, pode me interromper, porque senão eu vou falando. Não, mas assim que é bom, pô. O conteúdo é pra bom. gente mudar a vida das pessoas. Eu comecei a perceber, Ivan, que lá no início de tudo, existem, no ser, em todo ser, existem 3 camadas, né? Existe a camada, o corpo, a matéria, tá? Existe a mente e existe o espírito. Então, existe um campo espiritual que está ao redor de você. Né? Esse campo espiritual, ele atrai coisas, ele expele coisas. Né? Esse campo espiritual, ele tá te protegendo, né? E nessa base do que você tá falando, a gente não tá falando de religião aqui, a gente tá falando de Deus amor, né? Independente da religião. De forma alguma. Entendendo que o que é a espiritualidade? Espiritualidade é o elemento do mundo espiritual é o amor. Né? Tudo que foi em compaixão, servir, né? Perdoar, tá se falando do mundo espiritual. Tá se falando desse fluir das coisas. Porque o mundo foi criado e se você parar para pensar, todo o ser tá aqui para evoluir. Então, a semente, ela cai na terra, ela quer pegar todos os nutrientes ali, né? Ela busca o equilíbrio, porque o que traz a prosperidade é o equilíbrio, isso é importante, tá? Então, ela pega ali os nutrientes, a água, o sol, o nutriente ali, para ela
virar uma fruta, ou seja, uma Uma árvore que dá árvore. frutos e sombras, né? Então, Mas beleza. a raiz tem que estar ali, equilibrando. Né? Exatamente. Então, equilíbrio, né? Ela precisa de um mínimo de equilíbrio para que ela prospere. O ser vivente, os animais e o ser humano também, né? O grande ponto é, eu preciso, então, entender que existe esse campo espiritual, e esse campo espiritual é conduta. O que é espiritualidade? É comportamento, é conduta. Não é o que você faz na igreja no domingo, não. É aquilo que você faz no seu dia a dia. É aquele momento que está você e o todo, você e Deus ali, você está de joelhos ali em reverência, você está buscando, você está clamando, ao mesmo tempo você está acreditando e fazendo movimentos, isso é a fé, né? Então, assim, é começar a perceber que existe algo... Pô, mas peraí, você está falando que tem 3 camadas, mente, corpo e espírito, beleza. O espírito é esse campo que atrai, é esse campo que atrai. Quando minha conduta, ela tá de uma maneira... Tá indo fora do que do que eu tô querendo atrair. Fora do amor. Fora do amor. Por exemplo, o amor é a compaixão, o amor é servir, o amor é perdoar. Quando eu ajo, por exemplo, eu minto, né? O que acontece? Fragiliza ali o meu campo espiritual e aí invade a minha mente, né? Ou seja, o que é a treva? É a ausência de luz. Então vamos imaginar que a luz é o amor e a treva é a escuridão, é a dor, são os traumas. A ausência de luz, na verdade, a treva ela não existe. Você tira a luz, automaticamente a treva vem. Quando eu boto luz, ou seja, quando eu coloco amor nos meus traumas, eu sano os meus traumas. E agora eu tô falando como psicanalista. Então, eu sano os meus traumas. Então, quando o meu mundo espiritual, o meu campo espiritual, ele fica quebradiço pela minha má conduta, né? Aquela pornografia, aquela traição, a mentira... meu campo espiritual ele fica fragilizado. E aí o que acontece? Invade aquela falta de amor, aquela energia, ela invade a minha mente. E a minha mente começa a pensar coisas fora, né, do amor. E eu começo a ficar mais confuso, eu começo a ficar meio perdido. Então são pessoas que têm desordens mentais e emocionais que a gente conhece como depressão, né? Ou o nível alto de ansiedade, que está relacionado a cortisol alto e a processo depressivo, né, lá no final do mesmo jeito. O grande ponto é, quem paga o preço por isso é o meu corpo. Então, assim, as doenças, elas cada dia que passa são provadas que são psicossomáticas, né? Elas vêm de uma desordem mental, emocional, né? Que vem de um campo espiritual. Então, quando eu começo a reorganizar e realinhar a minha vida, eu reorganizo a minha vida começando no mundo espiritual. Perfeito. Né? Um cara falou isso, o William Maston, ele falou em 1900, né? Que existiam leis universais, né? Que uma das leis dessas universais era a lei da congruência. O homem foi feito para falar a verdade, o ser humano foi feito para falar a verdade, para viver em verdade. Então, olha que interessante. Ele trouxe isso e as pessoas falaram, não, maluco, doido. Então, o que o William Maston mostrou? Ele provou isso criando em 1900 o detector de mentiras. Que ele mostrou que através da energia sistólica o corpo colapsa quando você mente. Então, quando eu vivo em mentira, aquele cara que trai a esposa, ele deixa o celular lá e vai tomar banho, esqueceu o celular lá na sala. Ele não toma um banho direito, ele precisa voltar correndo porque o celular dele tá lá na sala, porque a esposa dele pode, de repente, ver alguma coisa ali. Ele vive em mentira, sabe? Ele mente, ele esconde, ele fala coisas e age de forma diferente. O corpo dele colapsa. E o negócio dele também não prospera. As coisas dele não vai prosperar nunca, porque ele sempre está enraizado. Porque ele ali, está em né? desequilíbrio. E o desequilíbrio, ele traz o caos. Para que vem o caos? Porque teoria do caos, né? Por que o desequilíbrio traz o caos? Para trazer o equilíbrio de novo. Então, por que eu, lá em 2015, perdi tudo? Olha o entendimento. Por que eu perdi tudo? Por que veio o caos na minha vida? Porque estava em desequilíbrio. Tinha alguns pilares da minha vida que tinham deixado para trás. Como o pilar espiritual, por exemplo. Tá bom, eu acredito em Deus sim e tal. Então, mas a conduta e várias outras coisas não estavam coerentes. Perfeito. Então veio o caos e aí começou agora o quê? Em equilíbrio. Agora vem a prosperidade, que é o que está acontecendo, mas se em algum momento eu deixar alguns pilares para trás, alguns dos meus papéis, né? Eu tenho um mentorado que falou comigo outro dia assim, o cara é médico, está estudando para concurso, e ele falou, minha esposa não me entende, ela acha que eu estou estudando demais, então eu falei com ele, olha só, existem papéis na vida. Existe o papel de pai, o papel de marido, né? Aí tem o papel de concurseiro, tem o papel de profissional, mas se um papel, né, ele se sobressair, deixar todos os outros para trás, vai vir o caos na minha vida, né? Então tá fazendo sentido isso? Que é esse mundo espiritual, que é esse campo que existe ao redor. Então, quando a pessoa começa a entender, né, que existe esse mundo, que existe esse mundo, que o mundo ele é muito mais espiritual do que você imagina, você começa a perceber que aquele bem que você faz aqui, ele vai e ele volta para cá. Você começa a perceber que existem leis universais, como a lei, por exemplo, primeira lei universal que existe, que é a lei espiritual, que é a lei da unidade. Tudo é um, tudo está conectado. Tudo é um, tudo é átomo, tudo é um, sabe? Aí vem uma outra lei, que é a lei da semeadura, do plantar e colher.
Às vezes o que eu estou passando agora é uma colheita de um mau comportamento lá atrás. Entende? Então, a lei da semeadura, vem a lei da gestação, que é a lei do tempo. Sabe? Não é no meu tempo, não é no tempo Kairos, não é no tempo Cronos, que é aquele tempo do relógio. Não é o dia que você planta que você colhe, né? Exato, né? Às vezes a colheita vem mais rápido, porque é assim que tem que ser, às vezes ela demora um pouco mais. Sim. Então, poxa, eu fiz e não tá vindo, eu tô indo pra academia já tem uma semana e eu não tô com um corpo legal assim, bonitão assim. Por quê? Porque uma semana não é o suficiente, talvez, para aquilo. E uma coisa que eu falo muito pras pessoas, né? É também entender que você tá crescendo e não precisa ficar buscando sempre o fruto mais alto e mais alto, mais alto, mais alto, porque senão você acaba se perdendo pra ganância. E conseguir também enxergar. Eu vejo, aconteceu isso comigo, uma história minha, né? Pô, chegou um momento na minha vida que eu já tinha Ferrari, eu já tinha Porsche, eu já tava, sabe? Não, mas agora eu quero o barco, agora eu quero... E daí você vai se perdendo pra ganância, porque eu não tenho tempo pra ver meu filho, você acaba não tendo tempo pra ver a sua família, pra você juntar todos esses benefícios, que acaba vendo que você, pô, será que eu tô no caminho certo? Será que é só pelo dinheiro? Às vezes são momentos, pô, você tá com a sua vida equilibrada, na saúde, na família, né? O seu negócio não tá indo tão bem, pô, eu preciso às vezes dar um gásinho maior nos meus negócios, claro. Eu preciso acordar um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho mais tarde por um curto espaço de tempo, mas não pode ser algo que vai virar só isso pro resto da vida, que senão você acaba deixando de lado os seus familiares, as pessoas que estão ao seu redor, exato. Você acaba esquecendo. Por isso, equilíbrio. Exato. Pô, que conteúdo bacana do meu amigo Júnior aqui, cara. Tô aprendendo demais. Que aula, bom, cara. Obrigado. E eu comecei, nesses estudos do mundo espiritual, né? Eu estudei o Siddhartha Gautama, que é o Buda, que abandonou lá o principado, né, aos 30 anos, e ele foi pro mundo, ele queria estudar, só que não tinha Google, não tinha nada na época, ele queria estudar o ser humano, ele queria entender por que o ser humano... Por que existiu o sofrimento no ser humano? E ele depois chegou à conclusão de que o ser humano sofre por conta do apego. Mas não só apego a bens materiais, apego a sentimentos, a sensações, a características, aquela pessoa que fala, eu sou assim. Né? Não faz sentido ser a mesma pessoa se eu posso ser alguém melhor, sabe? Não faz sentido eu dizer eu sou assim, quem quiser me aguentar que me aguente, e eu fico então provocando aqueles mesmos comportamentos, talvez de grosseria, talvez de mentira, porque eu digo eu sou dessa forma. Não, você não é um ser determinado, acabado, pronto. Você é um ser em evolução. Eu diria você tem que ser assim nos propósitos, no que é correto. Eu diria que o grande ponto do mundo espiritual é a gente estar aqui nesse plano para evoluir. A evolução é a grande parada do jogo, sabe? É evoluir, é ser melhor, é aprender. Quando você aprende nos negócios, né? O que acontece? Você evolui, você ganha mais. Quando você aprende como pai, você se torna um pai melhor. Quando você aprende, né, como marido, você se torna um marido melhor. Você aprende com os seus próprios erros, né? Quando você aprende, você melhora. Quando você aprende, você evolui. Então, a grande parada da vida é a evolução, né? E através da evolução, eu prospero e eu me torno um melhor marido, e aquilo faz o meu casamento ser melhor. Eu me torno um melhor pai. Eu vivo a felicidade de ser pai de um homem que prosperou na vida. Quando eu me torno melhor, né? Eu aprendo com os meus erros na minha profissão, eu me torno um profissional melhor e eu prospero financeiramente. Então, assim, a grande parada da vida é aprender. Esse é o grande ponto, né? É dessa forma que eu vou percebendo onde que eu estou errando, onde que eu não estou. Então, se a gente parar para olhar, lá no Siddhartha Gautama, ele falava sempre sobre a linha do meio, que é isso que você trouxe um pouco. A felicidade está na linha do meio, né? Falando um pouco de felicidade. A felicidade está na linha do meio, né? Nem tanto, nem tão pouco. Eu não preciso, ou seja, ir demais naquela ponta extrema, que na física quântica se fala também. Nunca compre o mais caro ou nunca vou no mais barato por conta do merecimento. Vá na linha do meio, né? E vá na crescente na linha do meio. Então, tem um livro que eu gosto muito, que é um estudo, que é um ex-professor de Harvard, e ele é um livro... Psicologia da Felicidade. Não, a Psicologia da Felicidade é Mihaly Csikszentmihalyi. Minto. Jeito Harvard de ser feliz. Jeito Harvard de ser feliz, ele mostra o seguinte. Ele estudou ex-alunos de Harvard e ele queria entender sucesso e felicidade, a relação. E ele percebeu que tinham pessoas que tinham muito sucesso e não estavam felizes, assim como tinham pessoas que tinham muito sucesso e estavam felizes. Outros não tinham muito sucesso nas carreiras e estavam felizes, outros não tinham e não estavam. Ele percebeu que a felicidade ela não estava relacionada ao sucesso. Ele percebeu que tinha em comum entre as pessoas de sucesso uma coisa interessante. As pessoas felizes. Tinha em comum uma coisa interessante. As pessoas que escolheram
aquilo que elas vão fazer. Tipo, o cara que virou advogado... Propósito, né? Vontade de fazer, que vem né? de dentro. Vem de dentro. O cara que escolheu ser advogado não porque o pai era advogado, porque fazia sentido dentro dele. Achar o seu propósito. Que você Isso, então é aquilo. A felicidade estava relacionada àqueles que escolheram. Aí se a gente for para psicologia da felicidade, lá de Mihaly Csikszentmihalyi, a gente vê que ele fala que é o esticamento do eu em prol daquilo que faz sentido para mim. Então, é o que eu falei de Nietzsche, né? Demore o tempo que for para descobrir qual é a sua praia. Quando você descobrir, não recue perante a nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. Ou seja, tá dentro de você a resposta, né? Lucas 17, 21, o reino de Deus está dentro de você. Então, assim, tá aí, as respostas estão aí. Tá dentro de cada um de vocês. Sim. A resposta tá aí, é só eu procurar aumentar minha sensibilidade. Minha sensibilidade, inclusive, espiritual, né? De perceber os movimentos, né? Esse convite que eu desmarquei, alguém marquei para um outro momento para estar aqui, entendendo que nada é por acaso. Entendendo que tem pessoas que vão ganhar com isso. Muita gente vai ganhar com isso. E é isso. Então, assim, nada é por acaso. Eu nem conhecia a dinâmica completa, fui conhecer aqui, mas eu já tinha entendido a mensagem e eu reloquei uma pessoa que se encaixou perfeitamente. Ela falou, foi até melhor pra mim, vai ser até melhor pra mim, né? Que é amanhã. Então, o grande ponto é, cara, que bom que você aceitou o convite, que bom que você... Ah, que bom, cara. Espero estar contribuindo aí. Tá muito bom. Trazendo essas reflexões para as pessoas, porque é o que eu vivi, né? Então, nada melhor do que você ter vivido. E aproveitando esse gancho, eu queria que você deixasse dica de alguns livros aí, uns 2, 3 que você gosta, que fez sentido na sua vida. E também, fale um pouco da doação. O que você está achando desse projeto nosso, que é essa corrente do bem? O que você achou do Donation Cast? E o próximo convidado do Donation Cast é um amigão meu, Thiago Tilipa, trabalha no Google. Ele tem um projeto social que é da periferia para Faria Lima. E um dos motivos da criação desse podcast foi por causa dele. Ele está aqui com a gente. Vou entrevistar ele hoje. Um cara também fora da curva, sensacional, que falou assim, pô, você conhece tanta gente também, por que você não faz parte dessa corrente do bem? E ele nem sabe disso, eu vou falar com ele depois no nossa gravação aqui. Mas é isso, a gente se conectar com as pessoas, a gente... né? Eu já tinha projeto social, que eu sou embaixador, já criei um projeto social na Caatinga do Pernambuco também, que é muito legal, que eu ajudei o Thiago lá, criamos quadras de tênis para as crianças lá, que não sabia nem que era tênis. Essa corrente do bem, cara, é muito legal isso. É você que está ouvindo esse nosso podcast, podendo compartilhar, podendo doar, pra gente impactar muitas vidas. E você, o que você me fala disso? Olha, se o egoísta soubesse como aquilo volta pra você, o egoísta seria egoísmo só... Ele serviria só por egoísmo, sabe? É isso que é o resumo, né? Se o egoísta tivesse a noção do tanto que volta pra você... Essa eu vou gravar, ele seria egoísta, ele serviria só por egoísmo. Então, o grande ponto aqui é... Jesus, né, o grande mensageiro aí do mundo espiritual, né, na minha opinião, olha que eu estudei todas as vertentes, sem imaginar, do mundo espiritual. Jesus, para mim, foi o grande marco. Para mim, não estou trazendo religião nenhuma. Ele trouxe uma coisa que maior é o que serve. E a simplicidade dos ensinamentos era muito legal. Até hoje, né? Porque está aí nas escrituras. Então, maior é o que serve. E se a gente for no mundo quântico, é o que eu falei, a primeira lei espiritual, que na verdade não é só espiritual, ela é Isaac Newton, né? A primeira lei, a lei da semeadura, que é a lei do plantar e colher, né? A lei da ação e reação de Newton, né? Que é a primeira lei de Newton. Então, as leis, elas estão o mundo quântico, o mundo espiritual, tá tudo conectado. Então, maior é o que serve. Perguntaram assim, Jesus, mas quando você voltar ao Pai, como que a gente vai se conectar? Como que a gente vai te fazer para te servir, né, mestre? E ele disse assim, faça pelos meus pequeninos e a mim estará agradando. Meu irmão, se você está agradando Deus, né? Quer dizer, você está jogando o jogo da vida, né? Você está cumprindo com o seu propósito aqui na Terra. Legal. Então, quando a primeira lei espiritual, tudo é um, né? Tudo está conectado. Essa lei é a lei da unidade divina, né? A lei da unidade. Então, se tudo é um e você está fazendo em prol de pessoas, você que está assistindo fala, não, peraí, eu vou fazer. Né? Tem gente que vive de condição, tem gente que vive de decisão. É porque eu não tenho condição de fazer agora. Tem que falar, não, eu vou ajudar e aí eu levanto a barra. Só que quando você ajuda, né? Eu falo pro egoísta, serve, que vai voltar tanto para você, e aí o egoísta vai começar a servir daqui para frente agora por egoísmo, porque volta muito mais. Perfeito. Então eu acho que tudo que aconteceu, por exemplo, na minha vida foi porque, primeiro, eu não guardava para mim nada. Eu via que, poxa, obesidade mental, eu tô lendo 5 livros por semana, eu tô aqui mergulhado nisso, né? Eu vou levar isso para pessoas. Legal. E eu vi as pessoas falando, nossa, tô beijando meu marido de língua, que para mim é uma coisa simples, é treinamento cerebral. O mesmo jeito que para me apaixonar, né? Você olha para sua namorada, dá um sorriso, bota um perfume, beijo de língua, pega na bunda, leva para passear, conversa com coisas boas.
você manda ali a ocitocina pro seu cérebro, ele se apaixona, né? O cérebro burro, o cérebro primitivo, ele te obedece. Quando eu me caso e aí eu começo a entrar no clube do bolinho do Luluzinha, aí eu começo a não querer mais beijar de língua, aí eu só dou selinho, aí eu começo agora a me vestir de qualquer jeito, aí quando eu saio eu quero falar de problema no jantar, aí eu começo a dormir brigado. O que eu tô fazendo? Eu tô ensinando pro meu cérebro, doutrinando, treinamento cerebral, que aquela pessoa não é importante. O que acontece? O processo contrário, deixo me apaixonar, diminui o tesão, diminui o libido. Então eu quero resgatar meu casamento, eu volto a beijar de língua de novo, de maneira consciente. Traga uma florzinha, Traga uma coisa que eu faço florzinha. muito, traga florzinha. Uma coisa, escreve um negocinho e deixa bom dia, amor, lembrei de você, tal. Faço isso muito. Manda os Minha meninos mulher pra casa da avó, manda os meninos pra casa da avó, sai só o casal um pouquinho, isso, é entendeu? importantíssimo. Fala de coisas ali. Ó, aqui não vamos falar de problema, não. Ah, tá cheio de problema em casa, cheio de pepino pra resolver. Aqui não. Aqui é nós dois. Vamos falar da gente, de projetos futuros, como era antes, né? Volta a fazer aquele amor no carro, na garagem lá de casa, porque hoje em dia não pode mais na rua igual antigamente, né? Então na garagem de casa ali, quer dizer, volta a trazer aquelas coisas do casal e o seu libido volta. Que isso pode melhorar no seu trabalho, no seu negócio, em tudo. Isso vai melhorar porque tudo, tudo né? é tá tudo conectado. Não tem essa coisa de dizer assim, não, eu sou um bom pai, mas eu sou um péssimo marido, mas eu trabalho bem, mas não dá, tá conectado. Então, assim, quando eu baixo uma coisa aqui, eu vou tendendo a baixar outras, né? A baixar o merecimento. Eu trago muito quando eu trabalho com meus mentorados sobre merecimento. O carro arranha, o retrovisor quebra, trinca ali, ele vai deixando, deixa aí, depois eu ajeito. Aí a casa começa a mofar, não, depois eu pinto. Tá bom, assim, agora eu tô meio sem dinheiro agora. É merecimento, né? Eu tô começando a baixar meu merecimento, a régua do merecimento, ela vai baixando. Então, porque eu começo a não me sentir merecedor, a meia furado, deixa meia, fica debaixo do sapato mesmo. Eu começo a baixar, por quê? Porque eu tô me enxergando uma pessoa sem valor. Eu me vejo sem valor, né? Então, aí quando eu arrumo um relacionamento e a mulher grita comigo, ou o homem é grosseiro, aí a pessoa fala assim, não, a pessoa tá nervosa mesmo. Tá. Não é, porque você se vê uma pessoa sem valor. Então a tendência aí é ladeira abaixo. Você vai se vendo uma pessoa cada vez mais sem valor. Aí você já aceita aquela proposta de emprego que você ganha pouco. Aí você porque você já tá se vendo sem valor, é uma construção. O mofo da casa tá relacionado. O arranhão do carro que você não tirou tá relacionado. Aquele grito que você ouviu no seu relacionamento e você falou, a pessoa tá relacionado. Merecimento, tá se falando de merecimento. Perfeito. Entende? Então, baixa em tudo. Daqui a pouco eu tô aceitando um contrato qualquer. A pessoa fala, não, eu faço contrato X pra você. Tá bom. Porque você inconscientemente fala, isso que eu mereço. Né? Esse é o ponto. Muito, muito bom. Não esquece dos livros. Vamos falar dos 3 livros aí, uma dicasinha pra dar aquela... Vamos lá. Você que tá vendo, ficou até agora no nosso podcast, Donation Cash. Obrigado por você estar aqui com a gente. Estamos indo para os minutinhos finais aqui. E ele vai deixar uma indicação de alguns livros aí que mudou a vida dele, que tem mudado a vida dele. E você que gostou do conteúdo, deixa a sua doação. E se você não pode doar, não tem a possibilidade de fazer uma doação financeira aqui, compartilhe esse conteúdo. A gente vai poder mudar a vida de alguém ouvindo isso. E também a possibilidade de você fazer uma visita a um lar dos velhinhos, a um hospital com criança, a algum asilo. Tem várias opções, tem várias possibilidades de estar contribuindo na vida de alguém, conversando com alguém. Cara, de alguma forma você pode doar, de alguma forma você pode ajudar. O Júnior vai dar 3 dicas de livros. Eu vou fazer uma perguntinha final para ele aqui e a gente vai finalizar o Donation Cast. Bom, eu tô achando maravilhoso que é um jazz aqui, tá, gente? Não tem nada combinado, não. A gente vai falando e vai vindo, é um bate-papo mesmo, é uma coisa bem gostosa e isso é bom. Vamos lá, livro. Olha só, a primeira coisa que você precisa saber é, um livro não vai mudar a sua vida. 2 livros não vão mudar a sua vida, 10 livros não vão mudar a sua vida, um curso não vai mudar a sua vida. Você vai mudar a sua vida. Essa é a primeira coisa que a pessoa tem que entender. Perfeito. É você que vai. Eu já vi gente ler um livro e falar, nossa, esse livro mudou a minha vida. Outras pessoas leram e falaram assim, não achei nada demais. No final das contas, não tem nada a ver com o livro, tem a ver com a sua força de vontade, com o seu desejo de mudança, com a sua vontade, de fato, de fazer o que tem que ser feito, né? Ou seja, então, mas eu vou te direcionar aqui, dependendo da sua busca, do que você está buscando hoje. Por exemplo, teve um livro financeiro que fez toda a diferença na minha vida, né? Porque aquele momento foi o livro certo para aquele momento, que é Vou Te Ensinar a Ser Rico. Esse livro eu li no momento mais difícil da minha vida, eu acho que foi o primeiro livro que eu li, e depois disso foram vários, porque eu me apaixonei pela leitura. Então, Vou Te Ensinar a Ser Rico é um livro que mexeu ali comigo, né? Depois, na sequência, veio Pai Rico, Pai Pobre, né? nesse viés financeiro. Nesse viés financeiro. Financeiro. Que é o que você precisava naquele momento. Eu vou falar um livro, porque depois que você lê tanto, né? Eu leio muito, então, assim, eu não tenho aquele preferidinho, mas teve um, por exemplo, que eu li 5 vezes, né? Que é o Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, né? Que foi um livro lá no início que, nossa, me ajudou muito a olhar para a vida, demais, né? de uma forma diferente.
Tem um outro que é Construindo o Eu. É um livro que deve custar aí uns 500 a 700 reais. Mas é um livro que ele é muito interessante quando você mergulha nele, você tá pronto para aquele input, os inputs que tem ali dentro. Mas fala um baratinho aí. Vou falar um livro que eu acho que vai fazer diferença na sua vida, porque você vai perceber como que o inimigo age na sua vida. A gente falou sobre esse mais livro. esperto que o diabo, né? Você vai entender como é que o inimigo... Tem um prefácio agora do Negro agora. Não tem um mais esperto que o diabo com o prefácio do Negro. Legal. Esse livro, ele vai fazer... Eu lembro que eu arrepiava quando eu lia. Porque 2%, né? Os 2%. Eu ia percebendo assim, cara, onde que eu tinha... onde que eu tava preso. Né? Então você vai vendo um pouco a vaidade, a ignorância, que é a falta de conhecimento. Você vai entendendo aí, por exemplo, tem uma passagem bíblica que é bem interessante, que diz assim: aqueles que têm pouco, o pouco que têm será tirado. E aqueles que têm muito, ainda mais será dado em abundância. Porque os que têm pouco, eles estão com o coração empedrecido. Eles olham, mas não enxergam, escutam, mas não ouvem. Então, assim, é a falta de conhecimento, sabe? A falta de buscar a profundidade nas coisas. E é um livro barato, um livro que tá acessível aí para todos. É um livro barato, então, assim, é um livro que você consegue em qualquer banca de revista e tal. Enfim, esse livro é um livro que, assim, eu acho que não pode... Agora eu vou fazer uma indicação de um livro bem baratinho, você acha até de graça na internet. Esse é base, esse é pra você começar, tá? Poliana. É uma menininha, é a história de uma menininha que ela aprendeu um jogo chamado Jogo do Contente. Ela aprendeu com o pai. O Jogo do Contente era ressignificar, é olhar pro lado bom das coisas. E era o jogo, tipo, cada coisa ruim, ela tinha que achar... Esse que ela jogava com o pai, ela tinha que achar uma coisa boa naquilo de ruim. E é muito legal, porque isso é um processo muito profundo chamado ressignificação. Legal. Tá? Que é muito importante pro seu dia a dia. Então esse livro é um livro base. Você vai ver a história de uma menininha, gostoso de ler. Um livro chamado Poliana. Então, Poliana, quem pensa enriquece, e mais esperto que o diabo. Muito bom. Vou te ensinar a ser rico. E melhor do que tudo isso, vê, né, o Instagram do nosso amigo Júnior, já deixa o arroba dele aí, que tem muito conteúdo Júnior legal. Marabá Oficial, não esqueça do oficial, viu? É Júnior Marabá Oficial. Oficial. Né? Treinador Inclusive, de gigantes. Breve a gente vai fazer uma live aí, Ivan Muniz 10 e Júnior Marabá. E se você ainda não segue o Donation Cash, começa a seguir agora o Donation Cash nas redes sociais, no Instagram, que sempre vai ter esse conteúdo maravilhoso, esse cara incrível aqui, pessoas nessa vibe, nessa energia boa, trazendo algo bacana pra você, fazendo parte dessa corrente do bem. Que entrevista, hein? Pra finalizar, gostaria de pedir pra você deixar um recado pra essa turma aí que tá nos ouvindo, deixar um recado aí do fundo do seu coração, uma palavra que mudou sua vida, algo que pode contribuir ainda mais. Fora essa entrevista toda, deixa o seu recado final aí, o seu agradecimento. Olha, o meu recado final, eu agradeço. Primeiro, já agradeço logo o carinho de todos vocês. Você que chegou até o final, você já é diferenciado. Você que está aqui até o final, amigo, você está com vontade. E tem uma coisa que Einstein dizia que é a maior força do universo. É a maior força motriz que move o universo. É a força V, ele chamava, que é a força de vontade. Né? É esse desejo ardente que vem do coração de fazer o que tem que ser feito. Então, só de você chegar até o final, né? Então, assim, primeira coisa, nunca pare nada pela metade. Nunca pare um livro pela metade. Mas é chato, vai até o final, porque é treinamento cerebral, sabe? Então, nunca deixe as coisas pela metade, nunca se economize. Pessoas de baixa performance que têm resultados medíocres, elas se economizam nas coisas. Pessoas de alta performance é só a atitude, tá? Pessoas de alta performance, elas não se economizam. O que elas se propõem a fazer, elas vão lá e dão o máximo. E vai até o final, e dão o máximo. Energia... Então, assim, a dica que eu dou pra você é: começa a entender e perceber e aumentar sua sensibilidade espiritual de que as coisas estão acontecendo com um propósito. Muitas vezes a pessoa que vem, por exemplo, é sempre a pessoa certa. Ah, mas veio uma pessoa e me fez mal de alguma forma, foi o que você atraiu, é o que você está vibrando, é a sua autoimagem que pode estar distorcida, mas começa a perceber que as coisas não estão acontecendo por acaso. Tem um porquê para algo estar acontecendo na sua vida. Então, perceba, sinta dentro de você aí o seu coração bater mais forte para algumas coisas, para você começar a dar sentido. Dar sentido à vida, ela começa na Qual é a menor unidade da vida? É o dia. É quando eu nasço e morro. Ou seja, eu acordei. E ali eu vou morrer, porque eu vou chegar à noite, eu vou entrar naquele sono profundo e eu morro. Eu perco as minhas faculdades mesmo. Ali eu perco o controle pelo meu corpo. Só que se eu tiver sorte, eu nasço de novo. Então a aliança ela foi refeita ali para você poder ser melhor, fazer mais. Entende? Se entregar mais nas coisas. Buscar mais fazer aquilo que você veio fazer aqui na Terra. Então, não se economize.
tá? Essa é a primeira dica. Não se economize em nada que você for fazer. Faça, porque tem um propósito maior para aquilo. E nunca deixe coisas pela metade, nunca desista das coisas, nunca pare, sabe? Porque você vai sentir vontade de parar, vai, mas não para, não obedeça o seu corpo, Finaliza, o seu cérebro né? burro, né? Então esse é o grande ponto. Não desista, não para, continua, porque vai dar certo, sabe? Na hora que tiver Que acontecer, vai mensagem. acontecer. Que mensagem, hein, gente? Finalizamos aqui o Donation Cast. Muito obrigado pela sua presença. Irmão, a caneca é obrigado a você. sua. Opa! Você faz parte dessa corrente do bem. Maravilhoso. Donation Cast. Obrigado, Júnior. Valeu, irmão. Um Obrigado, abraço. pessoal. Tchau, tchau, gente.